Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. Existe uma máxima, aliás, um dito, popular, de que quando se espera algo, de alguma coisa, se diz que tudo pode acontecer, inclusive nada. É mais ou menos o cenário hoje do Brasil. Quando se anuncia que o Senado, nesta quarta-feira, estará votando a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma, surge a informação de que o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, teria passado uma borracha, ou estaria passando uma borracha em tudo que a Câmara votou no último dia 17 de abril. Quer dizer, estão judicializando a questão. Quer dizer, vai para onde mesmo essa história? Nós vamos conversar aqui no Café com Informação com um dos deputados mais atuantes do Piauí na Câmara dos Deputados, que é o deputado Júlio César. Esse é o homem dos números. Se você quiser saber para onde vai, ou onde, em que situação se encontra as dívidas do Estado, da Previdência, tudo que é dívida pública, este aqui tem o seu computador na cabeça. Ele sabe dizer o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Nisso ele tem ajudado muito, não só o Piauí, mas vários estados. Aliás, eu uma vez cheguei a dizer para o deputado Júlio, se o Brasil, se a eleição de deputado federal fosse por voto dos estados, ele teria voto de todos os estados, porque na Câmara dos Deputados, resolvendo problemas em relação ao Piauí, ele termina abrangendo todas as questões de todos os estados. Deputado, nós vamos começar aqui com essa coisa mais recente, que é a história do impeachment. Eu queria que o senhor nos dissesse, havendo o impeachment, a saída da presidente Dilma já marcada agora para esta quinta-feira, esse governo Temer inspira confiança para que se veja que vai haver mudança efetiva? Bom, primeiro eu quero comentar a decisão de há poucos minutos do presidente em exercício, deputado Maranhão, aqui do estado do Maranhão, sobre a suspensão do julgamento do impeachment feito pela Câmara. Eu estou surpreso, até porque antes do julgamento, o presidente de então consultou o Supremo se os procedimentos eram aqueles e o Supremo confirmou. Houve o julgamento e o resultado, o povo brasileiro todo sabe, foi pela admissibilidade e a continuação do processo que chegou ao Senado e cujo relatório já foi votado e teve um placar de 5 contra o impeachment e 15 a favor para a continuação. Então, esse é um fato novo de agora. Em relação ao presidente Temer, eu pessoalmente estive com ele. Mostrei as contas, levei vários relatórios, mostrei as contas da Previdência, o regime geral, no ano passado, deu um rombo de 86 bilhões entre aquilo que arrecadou e o que pagou, então para a União pagar a diferença. O regime público, que tem 1.700.000 contribuintes para financiar 1 milhão, deu um rombo de 74 bilhões, em torno de 160 bilhões
Só a Previdência Pública e o regime geral, que é o INSS. Então, além dessas contas, eu mostrei as desonerações para a Temer, que foram concedidas no ano 12, 13 e 14, de 112 milhões. O que é a desoneração? É suspensão de cobrança de imposto para fomentar determinada atividade. Isso houve a desoneração da folha, do IPI exportação, da CID e muitas outras que chegaram a 112 bilhões. Essas são as contas do Brasil, fora os restos a pagar de recursos empenhados, inclusive do PAC, que dá mais de 100 bilhões. Somando tudo com o subsídio dado ao BNDES, que o governo capitaliza, não tem dinheiro, capta no mercado a taxa Selic, paga, por exemplo, 13%, 14%, e empresta às vezes pela metade do que é captado, e o Tesouro banca a diferença. E aí eu no final disse para ele, digo, se o senhor chegar a assumir a presidência da República, se não tiver a mão de ferro para consertar o Brasil, entrar na história como o presidente que botou o país nos trilhos, você não vai consertar o Brasil. E para consertar o Brasil também tem que dar um adeus à política, que vai contrariar muitos interesses de inúmeros segmentos produtivos, empresariais, dos movimentos sociais, das associações, dos trabalhadores, vai contrariar, mas para consertar o Brasil tem que ter esta mão de ferro. Bom, e ele concordou com nossos argumentos. Então o senhor quer dizer que mesmo ele se cercando de todos os partidos que estiveram até pouco tempo com a presidente Dilma, ele vai dizer não para esses partidos? Porque ao que consta na mídia é de que cada partido e seus líderes, eles estão apoiando o futuro governo, mas encimados em promessas, cargos, principalmente cargos. Uma coisa são cargos, outra coisa são medidas antipáticas para diminuir as despesas e aumentar a eficiência da gestão pública. Quem sabe, inclusive, também aumentar a receita. Há um desequilíbrio muito grande entre receita e despesa. Pra você ter uma ideia, todos os meses de 2015, a receita da União foi inferior ao mesmo período de 2014, de janeiro a dezembro. E o que é mais grave, os 3 primeiros meses de 2016 foi inferior 3 vezes mais à média do ano de 2015. Então, cada ano mais diminuindo a receita e o governo não consegue conter as suas despesas. E há um desequilíbrio fiscal muito grande nas contas do governo. Então, é como se viu toda essa confusão em torno do impeachment da presidente Dilma, ela foi gerada nessa desorganização que se vem notada há mais de ano. Aí, para o senhor, o governo Temer, seria o novo rumo para tudo isso, para mudar toda a situação? Eu talvez não fosse a pessoa ideal, até porque ele é partícipe deste governo, ele é vice-presidente e tinha conhecimento, mas ele pelo menos gera uma esperança, este compromisso que ele tem de mudar. É uma esperança. Vai dar certo? Não sei. Seria não mudar sei. o novo com o velho, com todas essas figuras? Por exemplo, ele já escolheu o único ministro que está definido pela mídia, que é o ministro da Fazenda. Meirelles. É um homem muito preparado, inclusive é do nosso partido, é do PSD. Mas foi uma escolha pessoal dele, Temer, a figura do Meirelles para ministro da Fazenda. Segundo se consta,
e que eu sei também dito, inclusive pelo presidente nacional do nosso partido, que é o ministro Kassab, ele vai com independência dentro desta área financeira, que é o Ministério da Fazenda, para ter muita força dentro do sistema, Banco Central, os bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, então ter muita força dentro do sistema financeiro como um todo, para tentar conter esses desajustes das contas públicas do governo federal. Praticamente, à exceção dos deputados do PT do Piauí, o resto da bancada está com o presidente Temer. O que o senhor já tem assim em mente para ver se consegue recursos para o Estado? Bom, uma das coisas que eu falei muito para ele foi a renegociação das dívidas dos governos estaduais. Não é possível o Brasil concentrar essas dívidas no Sul e Sudeste. O município de São Paulo deve 80% do débito de todos os municípios do Brasil. Eu ouvi a Miriam Leitão, da Globo News, falando sobre essa renegociação das dívidas dos estados, dos outros estados, e que o Piauí e o Tocantins fazem perder nessa renegociação. Claro, porque eles pagaram no governo Wilson Martins, o governo de tão alto era o encargo, ele contraiu um empréstimo externo pela metade do encargo que o Tesouro estava e quitou. Você tem uma noção, o Nordeste todo... Aliás, eu até elogiei o governador Wilson Martins recentemente por conta dessa atitude dele na época. Só não deve o Piauí e o Tocantins. E todos os outros estados, o que mais deve é 1,70 Alagoas e 1,80 a Bahia. O restante, todos os estados do Nordeste devem 4,5% da dívida. O Sul e Sudeste deve 91%. Essa renegociação que tem... O Norte deve menos de 1%. Quando você bota o Norte, o Nordeste deve menos de 6%. E nós representamos 35% da população brasileira. Nós representamos 20% do PIB do Brasil, Norte e Nordeste. E como é que nós só devemos 5,5%? Por quê? Porque foi privilégio no passado, na concessão dos empréstimos, privilégios no presente, na renegociação, principalmente aquele projeto de decreto legislativo do AMIN, que tem aí uma proposta de anistiar 300 bilhões, só São Paulo vai dar 170 bilhões. O estado mais rico é o Alto. Os outros não sobra nada. Não sobra para nada. O Piauí não vai tirar nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. E o pior é ficarem os estados proibidos de muitas coisas, de contratar pessoal, de dar aumento, todos ficarão engessados. E aqueles que devem demais foram privilegiados com alto desconto que a União está dando. Então, nesse caso, o que está se entendendo é que o Piauí está pagando por se encontrar em ordem. O Piauí, o Nordeste e a região mais pobre. Só o Sul e o Sudeste dá 91% a dívida dessas duas regiões. Aí tem o Centro-Oeste, 3,5%, e mais porque Mato Grosso... Então, nessa conversa sua com o vice-presidente, com relação à renegociação da dívida, não beneficia o Piauí? Pelo contrário, o Piauí é punido, porque ele pagou, deixou de ter algum privilégio nesta renegociação e não vai ter privilégio na concessão de outros empréstimos. Esta dívida, é bom que se diga, é a dívida negociada que os estados tinham em 97 e 98, que venderam para o Tesouro Nacional. A União assumiu essa dívida. Não são as dívidas a posteriori, não. Porque tem muitos estados, inclusive o Piauí, está contratando empréstimos internacionais recentemente. Então, mas essa não é passada para o Tesouro. Então, o que se deduz é que, havendo essa anistia, ela vai premiar a má gestão. Vai premiar a má gestão, mas a premiar, acima de tudo, aos ricos do Brasil.
Bom, no próximo segmento nós vamos conversar com o deputado Júlio César sobre a posição do eleitor do Piauí, de Teresina, e, por extensão, se imagina, seja do Piauí, em relação ao impeachment. O Instituto Dataset fez pesquisa recente, essa semana passada, e que mostra que se dependesse de mais de 52% dos eleitores, os deputados do Piauí não teriam votado pelo impeachment da presidente Dilma. Nós voltamos já. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. O Instituto Dataset realizou uma pesquisa semana passada em que mais de 52% dos eleitores, dos entrevistados em Teresina, são contra o impeachment da presidente Dilma. O Piauí se dividiu. Dos 10 deputados, 5 votaram contra, 5 a favor. Um deles, a favor do impeachment, está aqui conosco, que é o deputado Júlio César. A opinião do eleitor não prevaleceu muito bem nessas decisões, não é, deputado? Não, essa pesquisa você fez antes do julgamento? Foi feita agora, já semana passada. Nós tivemos acesso a essa informação depois do julgamento. Mas eu fiz algumas pesquisas. Eu sou uma pessoa muito ligada ao município, sou presidente da Frente Municipalista Brasileira, e de mais de 30 prefeitos que me apoiam, eu consultei a todos, eu pessoalmente. E 75% dos próprios prefeitos eram a favor do impeachment. Por quê? Porque eles têm sofrido muito de andamento de processo e tudo. Além da maioria dos prefeitos ser a favor do impeachment, e isso, inclusive, eu comentei com vários amigos, nós também vimos esse desajuste das contas públicas. O desajuste, por mais que diga que aquelas pedaladas não justificava, porque todo o governo fez pedalada, e é verdade, mas eles faziam, como um correntista que tem um cheque especial. Ele dá um cheque, fica negativo, o banco comunica e no outro dia ele cobre, até porque os juros são altos. E, no caso, essas pedaladas recentes passaram até 180 dias negativo, com valores expressivos. Então, nós fizemos um voto pelo raciocínio que nós temos e pelo conhecimento que nós temos das contas públicas, dessas pedaladas e outros desajustes, e também pela pressão popular. Eu estava indeciso, e todo mundo achava que eu estava indeciso, porque queria barganhar coisa no governo. Não, eu estava indeciso porque precisava ler, primeiro, a denúncia. Nós lemos profundamente e analisamos todos os pró e os contra. Segundo, a defesa. Tivemos uma defesa de quase 200 páginas, nós lemos. E, por fim, além da defesa, os argumentos do procurador. Então, nós lemos todo o relatório do relator. Que foi o deputado lá de Goiás, no caso. E nós nos preparamos para votar. Eu até às vezes lamento, porque eu tenho uma ligação muito grande com o nosso governador, e ele fez um apelo, mas a pressão popular, cheguei a receber, em média, 25 mil e-mails por dia. A favor.
Lhe induzindo a votar a favor. 95 a favor e 5 contra. No final, apareceram os e-mails contra. Então, nós, em cima deste raciocínio matemático, nós fizemos um voto consciente e responsável. Nós não fizemos por mero capricho. Eu não tenho nada pessoalmente contra a presidente Dilma e nem tenho nenhum comprometimento com o vice-presidente. Nessa situação... sou totalmente independente em relação a essa posição. Recebi também apelo do meu partido, o ministro Kassab pediu, e eu relutei pelos conhecimentos destas coisas todas que eu acabo de citar, dessas contas, nós votamos a favor. Parece que o ministro nem vai sair, né? Vai voltar para o mesmo ministério, né? Bom, se vai ainda não está confirmado, mas é um trabalho dele e da bancada, a bancada toda reuniu e deu força política. Todos os que votaram a favor do impeachment e os que não votaram querem a manutenção do ministro Kassab no Ministério das Cidades. Deputado, não há ainda expectativa de que no governo Temer se vai conseguir melhorias, seja para o Piauí ou para o resto do país. Mas pelo menos estão discutindo um fato, divisão de cargo dos órgãos federais nos estados. Aqui no Piauí não foge a regra. O que o senhor está sabendo disso? Quem fica com cargo aqui no Piauí? Não. O senhor tinha o do IBAMA, mas votou na Dilma, no dia seguinte perdeu. Foi. Não, mas eu já esperava que isso acontecesse e nem estou lamentando porque aconteceu, né? Em relação a cargo nos estados, ainda não é tempo, não. Ele está procurando, ele não compôs nem os ministérios, nem primeiro escalão, segundo, terceiro, quanto mais cargo nos estados. Pois diz que nos bastidores há uma briga danada por cargos aqui. Mas isso nada chegou ao conhecimento do provável candidato, do provável presidente, se der certo, se ele assumir, do presidente Temer. Eu pelo menos eu nunca tratei desse assunto. Deputado, tem um fato também muito interessante que vai levar o Piauí a perder 2 vagas na Câmara dos Deputados. Foi aquela decisão com base numa ação do Estado do Amazonas, em que, pelo número de eleitores, o Piauí não teria os 10 deputados, e sim apenas 8. Não, é o contrário. O número de deputados, ele é fixado pela população. É a única coisa em eleição e de processo eleitoral que é a população. Tudo é eleitor. Quociente eleitoral, fixação. Então, o que aconteceu? Esse critério é de 88. Na época, o Piauí, por exemplo, tinha quase o dobro da população do Amazonas. E o Amazonas cresceu numa velocidade por excesso de privilégios da Zona Franca de Manaus. Hoje o Amazonas tem 700 mil habitantes, a mais do que o Piauí, mas tem 120 mil eleitores a menos. O Piauí tem mais eleitores, embora 700 mil habitantes, a mais que tem o Amazonas do que o estado do Amazonas. Então é uma coisa que está começando a ressurgir. Eu já me articulei, eu fui uma pessoa que resisti demais a esta mudança e depois foi suspensa porque passou para o ano eleitoral e não pode ter essa discussão no ano eleitoral, na eleição geral para deputado. Então, eu já conversei com o coordenador lá da Paraíba, que é um outro estado que perde 2 vagas, o Piauí perde 2 vagas. 2 vagas, exato. O Pará ganha 4 vagas, o Amazonas ganha 1 vaga e o Ceará ganha 1 vaga. Então, nós estamos nos articulando já para reacender esta tese e evitar que o Piauí perca essas 2 vagas. Aí, uma vez me perguntaram, qual é a importância? Veja bem, é uma importância muito grande, muito grande. Por que São Paulo é todo poderoso? Porque tem 70 deputados.
Por que Minas Gerais é muito poderoso? Tem 53 deputados. A Bahia tem 39. Então, o que nós queremos é manter pelo menos, porque senão há um desequilíbrio dentro do próprio Nordeste de representatividade política do nosso Estado lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, é muito importante a manutenção, que não cresça, mas pelo menos manter o que nós já temos. Você já pensou, o estado de Roraima tem 500 mil habitantes, o Piauí tem 3 milhões, quase 3 milhões e 300. Lá tem 8, porque é o mínimo. O Piauí vai ter 8, é um descompasso muito grande. Então eu trabalho para que o Piauí mantenha, seja eu deputado, ou sou deputado hoje, poderei não ser amanhã, mas eu trabalho para que o Piauí mantenha aquilo que já vem de muitos anos, que é uma bancada de 10 deputados federais. Só voltando à questão ainda de ser governo lá agora, continuar governo federal, e aqui no Piauí muda alguma coisa? Não, eu de nossa parte não, nós estamos apoiando o governador em todas as suas iniciativas administrativas. Eu lamento que nesta não foi possível, mas todas as outras ações estão bem sintonizadas. E tem também, nós somos presidente de um partido que tem 4 deputados estaduais, que sempre dão apoio ao governador na Assembleia. Mas eu tenho um filho, que é o Georgiano Neto, que é deputado estadual, que desde quando assumiu, vem apoiando incondicionalmente o governador, o Wellington Dias. O PSD continua mantendo parceria com o PSDB a nível municipal, em Teresina? Não, nós tínhamos lá um espaço, PSD tem um candidato muito competitivo, um pré-candidato, que é o doutor Pessoa, e nós, por iniciativa própria, entregamos o cargo para que o prefeito fique à vontade. Embora eu tenha contribuído demais para o sucesso dessa administração, sucesso que já vem de outras administrações, como o aumento do FPM, que dá em torno de 6 milhões a mais todo mês, há muitos anos, há 8 anos, a prefeitura vem por um estudo que eu fiz, entreguei na época do Silvio Mendes, por mais também no Ministério da Cidade, que tinha um projeto que caiu e nós reativamos esse projeto, e foi o primeiro no Brasil de 250 projetos que foi assinado quando foi revitalizado por um trabalho do ministro Kassab e um apelo nosso. E nós estamos aqui para defender os interesses do Piauí. Estejamos ou não aliados, mas para defender, como eu faço com os municípios do Brasil, com os estados. Eu sou um deputado que estudo todo dia esse problema das transferências do FPM e do FPE. E já trouxemos de extra, nos últimos 6 anos, mais de 14 bilhões para todos, aí beneficia todos os estados do Brasil. O Piauí já recebeu muito dinheiro, os municípios também, todos os prefeitos têm recebido, inclusive neste ano, e nós estamos trabalhando agora para um extra que o governo não compartilhou, dentro dos refis, que são refinanciamento das dívidas, onde estão IPI e imposto de renda, que o governo arrecada num só documento e não quer compartilhar. Nós temos lá mais ou menos 20 bilhões que precisam serem classificados e compartilhados com estados e municípios. E eu tenho dito isso para os prefeitos, e vai ser tema de uma marcha dos prefeitos que começa hoje e vai até quarta-feira lá em Brasília. Eleição municipal. Doutor Pessoa é mesmo candidato para valer a prefeito de Teresina ou não vai passar de um cavalo paraguaio? Não, como é que não é para valer? O homem que é líder das pesquisas, que tem uma popularidade muito grande, a candidatura do Pessoa é para valer, é irreversível, é competitiva e está preocupando muita gente. E alianças? Os senhores têm buscado? Nós temos 7 partidos
estamos conversando sistematicamente para a aliança. E a aliança começou a ter esse sentimento de união. Nós temos candidatos aí do PTB, temos candidatos de outros partidos que nós estamos conversando todos para nos unir no primeiro turno, quem sabe, e se não for possível, já há um compromisso de todos da união no segundo turno. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Café com Informação. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.